Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade, né, ao conjunto de aulas sobre fisiologia humana, mais especificamente a aula sobre o sistema endócrino, né, nós vimos na aula passada que o sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, é um sistema de controle, normalmente associado ao controle de uma série de funções metabólicas do nosso organismo, que faz isso a partir de hormônios que são secretados no sangue e que atingem tecidos-alvo, né? Existem hormônios generalistas, como nós vimos, aqueles que têm a capacidade de atingir praticamente todas as células do corpo, e aqueles que são mais específicos, que atingem uma outra glândula ou uma outra célula do corpo. Então, aqui eu estou só revisando, né, o mecanismo. Nós temos então uma glândula que produz um hormônio que vai ser secretado no sangue e, a partir dele, ele vai atingir um tecido-alvo, promovendo aí uma série de efeitos fisiológicos, que normalmente são efeitos que vão alterar o metabolismo. Então, só a título mesmo de ilustração, a gente pode pensar, por exemplo, a glândula sendo a hipófise, que vai produzir, por exemplo, o hormônio estimulante da tireoide. Ele secreta isso no sangue. Chegando na tireoide, que é o tecido-alvo, vai ocorrer uma série de efeitos fisiológicos. Vou colocar aqui a produção enzimática, por exemplo, a entrada de iodo na célula por bombeamento pela bomba de iodo, né, que tem na tireoide. E isso vai desencadear a produção, por exemplo, dos hormônios tiroxina e triiodotironina, que vai, por sua vez, serem secretados no sangue e vai ter efeitos em outras células. Então, é na verdade uma série de efeitos em cascata. Como é que isso acontece, né? A gente precisa entender quais são os mecanismos da ação hormonal. A gente precisa entender que o hormônio vai chegar até o tecido-alvo, mas ele vai ter que atuar de alguma forma. O que é que ele faz então? Ele vai encontrar no tecido-alvo aquilo que a gente chama de receptor, normalmente uma proteína, que é bastante específica para o hormônio em questão. Que quando o hormônio se liga a esse receptor, ocorre uma alteração de conformação. A gente diz que muda a conformação. O que é que isso quer dizer? Muda a forma da proteína. E isso vai desencadear uma série de efeitos. Podem haver três tipos de efeitos nesse caso. Ou o hormônio age diretamente, por exemplo, quando ele se liga ao receptor, ele altera a permeabilidade da membrana, fazendo com que alguns íons entrem ou saiam, e isso vai desencadear uma série de efeitos na célula. Pode haver, por exemplo, ativação do sistema do AMP cíclico. O que é que isso significa? Que o hormônio, na verdade, não produz nada dentro da célula, mas ele leva a fabricação de um tipo de molécula que vai fazer a mediação. Por isso que ele é chamado de segundo mensageiro. E por fim, nós temos também alguns hormônios que têm os receptores já dentro das células, alguns inclusive no núcleo das células. E isso acarreta a uma ativação de genes que vai, por exemplo, levar à produção de proteínas, normalmente enzimas. Como são mecanismos muito específicos, em outras aulas nós vamos falar de cada uma delas, cada um deles. Até lá, pessoal.